A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje estamos em Manaus com um calor bem forte que se aproxima dos 40 graus. Nossas maiores riquezas, que são o rio Amazonas, Negro e Solimões, secam como nunca visto antes. E com isso aumenta a temperatura por falta de umidade. Mas hoje nós vamos trazer um tema muito interessante para você, dando continuidade à primeira parte, que foi este quadro aqui, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E hoje, dando a continuidade, nós vamos trazer o tema Por que Jesus expulsou os mercadores do templo. Assim, iniciando, Jesus ele entrou em Jerusalém, como vocês estão vendo aqui, montado nesse jumentinho, de forma muito humilde. O povo o adorou, o louvou, clamando Hosana, dizendo Hosana, Hosana, e jogavam ramos de flores, jogavam suas vestes em homenagem a Jesus, porque naquele dia era considerado o Domingo de Ramos. Eu faço uma pergunta a você. Por que Jesus expulsou os mercadores do templo? Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus subiu ao templo e ali ele viu muitas pessoas no pátio desse mesmo templo comprando e vendendo animais e trocando dinheiro. O que aconteceu com isso? Jesus ele ficou muito zangado. Então ele derrubou mesas, expulsou animais e os comerciantes com um chicote. Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 15 e 16, ele disse assim: as escrituras afirmam, o meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram-no num covil de ladrões. Também você pode ver em outra parte, em Lucas capítulo 6, versículo 49. Então, o templo deveria ser um lugar especial, onde as pessoas deveriam ir para adorar a Deus em paz. Mas os comerciantes da época estavam tornando esse templo do Senhor em um mercado assim muito barulhento. Eles se aproveitavam dos peregrinos vendendo os animais para os sacrifícios e trocavam em dinheiro para o pagamento dos impostos do templo, e o preço era alto. Os mercadores estavam roubando o povo dentro da casa de Deus. Os chefes dos sacerdotes ficaram completamente irritados com essa posição de Jesus, mas não puderam fazer nada, porque Jesus tinha com ele o apoio do povo. A partir de então, Jesus ele passou a ensinar diariamente no templo. E os principais sacerdotes, especialistas da lei e os anciões procuravam uma maneira, arranjar alguma coisa que pudessem acabar com a vida de Jesus. Então, Jesus ele teve essa reação violenta. Por que ele teve essa reação violenta? Lá em João capítulo 2, versículo 17, Jesus ele tinha um zelo pelo templo de Deus. E os mercadores eles estavam profanando o lugar sagrado. Então Jesus ele tinha o direito de reagir dessa forma. Quando os judeus perguntaram qual era a sua autoridade para expulsar os mercadores, Jesus profetizou que iria morrer e ressuscitar, provando que ele era o Filho de Deus, que está lá em João, capítulo 2, versículo 18 ao 21. O templo era a casa do Pai e ele tinha o direito e a responsabilidade de pôr a casa em ordem. Mas Jesus, ele tinha emoções como nós temos. Sua ira era justificada e ele tinha autoridade para purificar o templo, mas ele não perdeu a cabeça de forma alguma. Jesus castigou apenas quem merecia e não o enxergou. Eu diria mais ainda, na verdade, Jesus mostrou naquele momento de ira,
grande controle e a sua atitude não gerou uma situação violenta. Ele revelou apenas sua justiça e ganhou ainda muito mais respeito ao povo. Mas o que aconteceu nesse período de toda semana? Eu vou explicar para vocês, para que você possa entender. Na Semana Santa, Jesus ele entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele passou ali seus últimos momentos com os discípulos, ele instituiu a Santa Ceia, foi crucificado e ressuscitou. Mas o que aconteceu verdadeiramente no domingo? No domingo aconteceu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós já falamos na parte primeira. Nesse dia, Jesus ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado nesse jumentinho, o povo juntou-se a ele, dando boas-vindas, e as pessoas jogavam ramos de flores no chão diante de Jesus para o homenagear. Então, ao fim do dia, Jesus ele foi para Jerusalém, a cidade de Betânia. Então nós temos aí segunda, terça e quarta-feira. Jesus ensina em Jerusalém. Na segunda-feira, no caminho para Jerusalém, Jesus ele amaldiçoou uma figueira porque não deu fruto. Está lá em Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14. Depois, Jesus ele entrou no templo, expulsou os mercadores, acusando-os de tornar a casa de Deus em um mercado e um lugar de ladrões. Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 15 a 17. E quando Jesus voltou para Betânia, a figueira amaldiçoada havia secado. Então, diante desses 3 dias, Jesus ele debateu com os líderes religiosos, ensinou várias coisas importantes, como explicou sobre a ressurreição, contou parábolas sobre a salvação, os sinais do fim do tempo, pagamento de imposto, profetizou sobre a sua morte e ressurreição. Os líderes religiosos se sentiram ameaçados com os ensinamentos de Jesus e a sua popularidade. Por isso, durante esses dias, eles procuravam um motivo, uma forma para matar Jesus. Foi nesse tempo que Judas se ofereceu para trair Jesus em troca de dinheiro. Está lá, você pode observar, em Lucas, capítulo 22, versículo de 3 ao 5. O que aconteceu na quinta-feira? Na quinta-feira aconteceu a última Páscoa, a Santa Ceia. Antes de jantar, Jesus lavou os pés de seus discípulos, ensinando com isso que eles deveriam ser humildes e servirem aos outros. Está em João, capítulo 13, versículo de 12 ao 14. O livro de Lucas, ele nos ensina que no capítulo 22, versículo 19 ao 20, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu aos discípulos. Ele fez o mesmo com o vinho. Jesus explicou que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho o seu sangue. Esses símbolos eram para lembrar sua morte até o fim da sua vida. Jesus também avisou que um dos apóstolos iria traí-lo. Quem foi esse apóstolo? Foi Judas. Jesus ainda previu que os outros discípulos iriam abandonar e o Pedro iria negar. No fim do jantar, cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani orar. Jesus passou ali um tempo orando, se preparando para o que vinha a seguir. Então Judas veio com os guardas para prender Jesus. Os discípulos tentaram lutar, mas depois fugiram, deixando Jesus sozinho. Jesus foi levado para ser julgado. E na sexta-feira, o que aconteceu na sexta-feira? Na sexta-feira, Jesus ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, governador e o rei Herodes.
Então aconteceu a sua crucificação. Ele foi espancado, chicoteado, os guardas romanos colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, ridicularizaram por ele ser chamado de rei. Então, percebendo o que havia feito Judas, ele cometeu o suicídio e Pedro negou Jesus 3 vezes. Pilatos viu que Jesus era inocente e tentou livrá-lo, mas mesmo assim foi condenado à crucificação, apesar de ser inocente. Marcos capítulo 5, versículo 13 ao 15. Jesus foi crucificado por volta do meio-dia, junto com 2 ladrões. O céu ficou completamente escuro até as 3 horas da tarde, quando Jesus morreu. Houve um grande terremoto também, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Está lá em Mateus capítulo 27, versículos 50 a 52. E o que aconteceu no sábado? No sábado, o túmulo é guardado. O túmulo de Jesus era guardado pelos soldados. E para maior segurança, a pedra também foi lacrada como forma dos discípulos não poderem roubar o seu corpo. E o que aconteceu no domingo? No domingo aconteceu a ressurreição. Jesus estava vivo novamente e ressuscitou. Venceu a morte para nos dar vida eterna.